sobre modelos da teoria dos conjuntos, né? Então, a gente começou a falar sobre a ideia de você pensar uma estrutura, né, a partir de uma certa definição. Né? E isso aqui pode ser tanto um conjunto quanto pode ser uma classe. O que é pensar isso aqui como uma classe? É pensar que isso aqui é uma fórmula que tem pelo menos uma variável livre e essa aqui uma fórmula que tenha duas variáveis livres. Certo? E aí você pode pensar a coisa mais trivial de todas, né, só para a gente recuperar isso aqui, se for essa fórmula e se for essa fórmula, o que a gente tem? É o próprio modelo onde nós estamos vivendo, né? Pensa assim, a gente está vivendo em um certo modelo e essa classe aqui é uma classe definida dentro da minha estrutura, que é a minha própria estrutura. Tá? Beleza. E daí a gente começou a usar a ideia de relativização. Ou seja, a gente tem isso aqui e aí a gente define a fórmula relativa ao modelo. Né? O que vai ser isso? Ela vai preservar a estrutura booleana. Se for a relação R, o que a gente vai ter? R de x, y, M, vai ser o quê? Vai ser φ de x, y. Certo? Aí a negação de junção só passa, né? Ou seja, não. Alfa M, não. Alfa M. Alfa ou beta vai ser alfa M ou beta M. Tá? E o existencial vai ficar como? Eu só tenho que restringir onde que eu estou buscando esse existente, né? Estou buscando onde? Dentro do domínio. Então, existe x, tal que está no domínio. O que é estar no domínio? É satisfazer essa forma. E certo? Beleza. Então, a gente tem essa relativização. Agora, a gente também mostrou o colapso de Mostovski, certo? Que é o quê? Que se essa relação ela é uma relação bem fundada e extensional, então o que acontece? Vamos lá. Se a gente tem isso aqui e R é bem fundada e R é extensional, o que a gente tem? Existe um D', e aí no caso, se for uma classe, quem que é o D'? É uma outra forma, né? Ou seja, existe um procedimento para obter uma outra forma que corresponde ao D', de tal modo que D' pertencimento é isomórfico de F e D' é um conjunto transitivo. Sabe? Isso aqui é só um resumo das coisas que a gente viu na aula passada. Tá? E agora a gente vai falar sobre. Vejam só, os conjuntos, os modelos que a gente está imaginando, eles são basicamente
essas estruturas, né, que são bem fundadas, extensionais e tal. A gente está preocupado com isso. Então, nesse universo, a gente está preocupado com as estruturas transitivas, certo? Por isso que a definição que a gente vai fazer agora, ela envolve a transitividade. Você precisa ver também o pequeno esquerda, né? Desculpa. No caso de ser conjunto, você não precisa ser pequena esquerda, porque aí tudo é conjunto, né? Então, mas no caso de ser clássico, precisa. L é pequena a esquerda. Eu sei que o cliente não pode estar aqui na passada, então, assim, bem fundada você entende, extensional é que satisfaz a extensionalidade, pequena esquerda é que isso aqui é conjunto. Se eu pegar os elementos no sentido de R de qualquer elemento do domínio aqui, isso aqui é um conjunto. Beleza, e a gente viu a função colapso, etc. Se a gente precisar, a gente retoma isso aqui. Ok? Bom, dentro desse universo que a gente está setando para ser o que a gente vai procurar, né? O que a gente vai procurar, no fim das contas, é uma forma que me dê uma estrutura diferente, que satisfaça aqueles conjuntos, mas que satisfaça possivelmente outras coisas que a gente não sabe demonstrar. Tá? Então a gente vai começar com esse conceito aqui, que é um conceito muito importante, que é o conceito de absolutidade. Exatamente. Um conceito, né, uma forma φ é absoluta quando, para todos os modelos transitivos, essa fórmula tem a mesma avaliação. O que quer dizer isso? Quando, para todo modelo M transitivo, e a barra pertence a M. Isso aqui é um abuso de notação, né? Isso aqui é a barra é uma sequência de elementos pertencendo a M. M ainda é esse M aqui, né? Não, alguma coisa assim, né? Mas ele é transitivo, além disso. Estou dizendo que ele. Então seria o M linha ali, né? Esse aqui? É. Isso. Esse M aqui já é nessa estrutura. Não, porque a gente não precisa que seja todas essas coisas, mas assim. Só transitivo. Só está precisando que só precisa que ele seja transitivo. Certo? Vale isso. Φ de A, se somente se. Certo? O que isso está dizendo para a gente? Que o conceito φ ele é absoluto, ele independe da minha perspectiva. Significa que se você muda o modelo, eu tenho o mesmo. Exato, dentro do universo de modelos transitivos, valer aquela propriedade para um certo grupo de coisas é o mesmo que valer em todos os modelos transitivos e vice-versa. Certo? Ou seja, é um conceito que independe da perspectiva. Quem foi um conceito que eu cheguei a mencionar que era um conceito absoluto? O menor minimal, né? O menor elemento. Um conjunto ser o menor elemento de um dado conjunto
é um conceito absoluto. Vamos agora começar a entender alguns conceitos absolutos. Por exemplo, X pertence a Y. É absoluto ou não é absoluto? Pense um modelo transitivo qualquer, ou seja, há um certo domínio com pertencimento. Certo? Já estou pensando se é o pertencimento a um grupo. O pertencimento não necessariamente é transitivo. Não, vamos limitar. Depois a gente pode pensar em outras coisas, outras possibilidades, mas por enquanto vamos pensar só isso. Né? Ele é uma coisa com pertencimento. Tá? Isso aqui estabelece que a gente só está preocupado com estruturas que têm um pertencimento. Né? Isso aqui meio que estabelece isso. Então a gente está preocupado só com isso. Mas por enquanto vamos pensar desse jeito. Ok. Esse conceito é absoluto? Ou não? Aí eu acho que não. Vamos lá. O que é? Pega então A e B, né? Porque aqui tem dois, né? A e B no meu domínio. Sabe? E aí? O que eu tenho que mostrar? Que A pertence a B, se e somente se A pertence a B do ponto de vista de M. Só que quem que é M de pertencimento? É a própria coisa, né? Então isso aqui é equivalente a pertence a B por definição. Né? Porque eu já disse que, do ponto de vista do modelo M, a minha relação ela é o próprio pertencimento. Então tem essa propriedade. Hã? Tem. Então, um conjunto pertencer ao outro é uma noção absoluta. Exatamente. Beleza. Faz sentido. Faz sentido. Uma noção absoluta. Mas tem coisas que não são absolutas, tá? Vamos só lembrar dessa parte. Por exemplo, um conceito que não é absoluto é o conceito de cardinal. Ser um certo tamanho não é absoluto. Diagonal também. A ideia de cardinalidade não é absoluta. Ela não é uma ideia, um conceito absoluto. Mais ou menos a ideia é mais ou menos o seguinte: ó, existem modelos transitivos que pensam que um certo conjunto tem um certo tamanho, mas que outro modelo pensa que discorda sobre aquele tamanho. Tem um modelo que acha que esse tamanho é o primeiro elemento contínuo e tem outro que acha que não. Isso é muito curioso, porque tipo, geometria analítica é o contrário, né? O tamanho tipo, de um vetor é absoluto. Pelo menos das ideias de diferencial. Em qualquer base, né? Então você tem um espaço, você tem um espaço métrico, um espaço vetorial qualquer. A norma do vetor independe da base, por exemplo. Seria o análogo do tamanho, cara. Sim, é o tamanho no sentido geométrico, né? Mas nem todo conjunto é transitivo, né? Mas Não. o modelo, quando o modelo é. Então a gente está falando somente de conjuntos transitivos. Desculpa, porque De classes transitivas. de classes transitivas. Classes ou conjuntos, pode
pode ser conjunto também. Ah, mas por quê? A gente fez um trabalho para mostrar por que isso importa. Por que é isso que importa? Porque os modelos bem comportados, eles têm essa característica de serem isomorfos a alguém que tem exatamente esse formato, que é um conjunto transitivo com pertencimento. Então, né, não é que, é uma noção, mas assim, de qualquer modo, isso aqui é uma versão absoluta relativa à transitividade. Só estou introduzindo já o absoluto no sentido geral, que é como as pessoas normalmente falam. Quando você fala absoluto sem falar nada, você está falando em relação aos modelos transitivos. Quando você fala, mas você pode falar absoluto em relação a alguma coisa. Certo? É absoluto em relação aos conjuntos de um certo tipo. Ou aos modelos de um certo tipo. Certo? Você pode falar é absoluto para modelos omega consistentes. Você está fazendo essa construção como se fosse como se você estivesse criando um mecanismo para fazer uma busca. E você tem um modelo que não é transitivo, né, o inicial, e você sabe que ele é isomorfo a um que é transitivo, e dentro disso ainda você pode achar propriedades absolutas. Uhum. No fundo, exatamente, vai ter as propriedades vão ser absolutas para alguma coisa maior, mas você sabe que todo mundo pode ser procurado ali dentro, então, bom, melhor focar só aqui que é mais controlado. Exato, de controlar que tipo de coisa a gente está buscando. Exatamente. E a gente está entendendo, né, o que é essa coisa da perspectiva. Mas quem é a propriedade absoluta que você quer procurar? A gente vai fundamentalmente mostrar o objetivo final, a gente vai mostrar que várias coisas são absolutas. Mas a mais importante dos resultados de absolutidade que a gente vai ver é o de absolutidade da noção de construtibilidade, que ainda nem defini. A noção de construtibilidade é absoluta. É como se a gente vai falar assim, a gente vai buscar a classe dos conjuntos bonitos, que vocês adoram, que a Jordana adora que eu falo. A classe dos conjuntos bonitos, certo? A classe dos conjuntos bonitos. E aí a gente vai, a classe dos conjuntos bonitos é uma classe absoluta, ou seja, sempre que a noção de beleza é absoluta. O contrário da nossa intuição natural. Você ficou ruim, né? Agora que a gente tá falando sobre absoluto. A velocidade agora ficou ruim. Ficou foda esse exemplo agora. Ele era melhor. Mas o ponto é que não importa. Isso é só para ser genérico. Mas bom, vamos lá. Beleza. Quais são outros conceitos absolutos? A gente tem, por exemplo, esse aqui é um conceito absoluto. Vamos tentar demonstrar que isso é um conceito absoluto? A união? É, eu lembro dele, o que isso quer dizer? É A união? X é a união do conjunto Y. Ou seja, o fato de um certo elemento ser o resultado da união de um certo conjunto é uma noção absoluta. A gente vai ver que, na verdade, muitos conceitos, os conceitos mais básicos, eles são todos absolutos. No sentido dos axiomas, tipo o axioma da união, porque para construir a união, a gente usa o axioma da união. Então, mas não daria para falar que o axioma da união Não é um axioma que garante a absolutidade dele, é não. o conjunto da união quando tem uma... É ser aquele, né? Por exemplo, o que poderia acontecer? O axioma da união garante que... E outra coisa, né? Essas classes transitivas, eu não garanto que elas satisfazem o axioma da união. Sabe? Eu não estou pedindo para ele satisfazer o axioma da união. Mas sempre quando você define alguma coisa não dá pressuposto que satisfaz os axiomas da teoria? Não, a base sim. O nosso modelo inicial vale. Lembra? O universo de conjuntos onde a gente está
Trabalhando vai. Mas isso aqui é uma classe transitiva. Sem nenhuma outra especificidade. Hã? Sem nenhuma outra especificidade. Sem nenhuma outra especificidade. Pode ser que ele... Para mim, preservava todas as Não preserva. Como você faz uma teoria que a geral, ela garante as propriedades, mas você tem uma coisa, um elemento particular dentro dela que pode contrariar ela. Mas é que a gente vai precisar do resultado de absolutidade para coisas pequenas, para conjuntos parciais do nosso universo. Tudo bem, mas... Onde não vai valer a ação das partes. Entendeu? Não vai valer muita coisa. Entendeu? Várias coisas que a gente vai precisar usar esse resultado de absolutidade não satisfazem os axiomas. Mas eles vão satisfazer, apesar de não satisfazerem axiomas, ele vai satisfazer que aquelas noções são absolutas naquela estrutura. Né? Pode ser que estruturas não satisfaçam a união, mas a união é absoluta lá. O que quer dizer isso? Basicamente assim, pode ser que o conjunto da união não exista. A união, ou seja, seria assim, o que você saberia? Olha, esse aqui é um conjunto, digamos, a união é absoluta, certo? Isso aqui é um conjunto onde a união, o axioma da união não vale. O que a gente sabe com isso? Que se por um acaso um certo conjunto, se eu tenho um certo conjunto, o que eu sei? Um conjunto Y, eu sei que a união dele tem algum conjunto Y que a união dele não está lá. Não está lá. Não existe naquela estrutura. Tá? Eu fico com uma dúvida. Que quando você fala exemplo do pertencimento, o colapso de Motovsky mostra que se é bem grudado extensional é pequena esquerda, mas então não envolve os outros axiomas além do axioma da extensionalidade. Tipo, para definir minimamente o pertencimento, só o axioma da extensionalidade que a gente precisa de axioma. Isso, exatamente. É só o axioma da extensionalidade. Porque o axioma da extensionalidade está dizendo que o conjunto é. Né? Você está preservando, digamos, vamos falar entre aspas, que é a essência do que é um conjunto. Mas, por exemplo, quer ver? A gente vai querer usar a noção de absolutidade. Por exemplo, isso aqui, V ômega. Lembra o V ômega? O que é o V ômega? Já falou bastante dele. Ele é o conjunto dos conjuntos hereditariamente finitos, não é isso? Lembra? Ele é um conjunto transitivo, com pertencimento, tudo certo. Ele tem uma cara boa, vamos colocar assim. Certo? Qual que é a questão dele? Bom, mas ele satisfaz o axioma do infinito? Não. Não estou preocupado se ele satisfaz o axioma do infinito. Entendeu? Ou então pensa isso aqui, ó. E esse aqui? Ômega com pertencimento. Ele é transitivo? Mas claro que ômega é transitivo, não sabe? Ômega é transitivo e ele é um conjunto com pertencimento. Ele não satisfaz vários axiomas. Ele não satisfaz a separação. Ele não satisfaz a união. Não, a união ele satisfaz. A união ele satisfaz. Então, A união ele satisfaz, mas ele não satisfaz o axioma das partes. Por que ele não satisfaz o axioma das partes? Se ele satisfizesse o axioma das partes, teria o conjunto 2, 3. O conjunto que tem como elementos 2, 3. Certo? Mas ele não está aqui, né? Esse aqui não é um ordinal. Então não está lá. Mas é um subconjunto de 4. Certo? Isso aqui é um subconjunto de 4 e não isso aqui. Então isso aqui não satisfaz o quê? O axioma das partes. esse é qual? Eu não entendi. Isso aqui É o ômega. É o ômega com pertencimento. ômega, tá. É o ômega com pertencimento.
O ômega com pertencimento é um exemplo de um M transitivo com pertencimento. Mas não tem a ver com ele satisfazer os axiomas e teorias conjuntos, perceberam? Tem a ver com ele ter uma estrutura de modelo parcial da teoria dos conjuntos. Pelo menos parcial. Certo? Mas ali também não teria que ter outra condição que tipo R é diferente do vazio? Não precisa do axioma do vazio? Para o teorema de Minkowski. O que é a extensionalidade do vazio, então... Não sei o que Não. Não? Não precisa, porque por ser bem fundadas, você já obtém a existência do vazio. Mas não é o vazio aqui, né? Pode ser que não seja vazio, mas quando eu colapsar ele por Minkowski, vai dar o vazio aqui. Uma consequência é, se tiver essas condições, o vazio está lá. Isso você sabe. Quando ele não está? Quando que o vazio não está? Aí ele não vai poder ser transitivo. Então, ser bem fundada Engloba. garante deriva o vazio. A existência do vazio no delinha. No deriva. Mas bom, a gente não está mais preocupado com o colapso de Minkowski. A gente já está pensando no resultado do colapso. Certo? Certo? Mas percebeu aquilo que você tinha perguntado? Eu achava que você estava falando de outros modelos. Não, eventualmente a gente vai querer um transitivo que é modelo da teoria dos conjuntos, mas a gente não basta só saber o que acontece para esses modelos. A gente precisa, para conseguir os resultados, falar sobre todos os... Mas isso para mim não vira, pô. Como é um modelo da teoria dos conjuntos? Ele não é o modelo da teoria dos conjuntos. Eles são uma estrutura. Ah, ele não é um modelo da teoria dos conjuntos? Não, a gente não está falando que ele é modelo da teoria dos conjuntos. Eu falei só M é uma classe ou conjunto transitivo que tem esse formato. A aula da teoria dos conjuntos, eu sei que tudo é... Se for uma classe, dá pra quebrar, né? Classe faz o que você quiser, né? Basicamente. Não, mas o ponto é que a gente precisa... Os modelos da teoria dos conjuntos vão estar incluídos aqui. Agora eu entendi. Mas Eu acho que todos os modelos eram da teoria dos conjuntos. E aí tinham esses modelos estranhos aí que não satisfazem a axioma da teoria dos conjuntos. É uma coisa paralela, essa carga de fora. você pode pensar que todo modelo da teoria dos conjuntos, isso é uma coisa que eu já falei até para o todo modelo da teoria dos conjuntos é um modelo parcial. Por quê? Porque a gente sabe que sempre tem como ir mais para cima, né? A gente falou. E sobe mais. Então todo modelo já é parcial. O problema é que tem alguns modelos que aparentemente são mais parciais que outros, né? Não, mas isso aí você tem que fixar uma hora, né? Exatamente, tem que fixar uma hora. E aí a partir daí você faz as coisas. Exatamente. Então no fundo, o que a gente faz, Essa eu acho que isso é parte muito pouco explorado, é que no fundo a gente tem uma concepção do que é um conjunto, um modelo minimamente aceitável de conjunto. Esse que é o ponto. A gente tem meio que uma noção de que uma coisa que satisfaz EF é algo suficientemente bom para representar noções de conjunto, de modo geral. Mas a gente sabe que qualquer coisa que a gente fale que satisfaz EF vai ser parcial também. Não vai ser. E isso aqui é ainda mais parcial. Por exemplo, não satisfaz. Isso aqui não satisfaz o axioma das partes, não satisfaz o axioma da separação, não satisfaz muita coisa. Não satisfaz o axioma do par. Certo? Satisfaz o axioma da união. Tá. Certo? Mas, esse é o ponto. Mas a noção de ser o conjunto da união é absoluta. Ou seja, se a união estiver lá, porque o que a axioma da união garante? Que o conjunto da união existe. O que a absolutidade do conceito de união está dizendo é diferente. É que ser o conjunto da união não é ambíguo. Eu não posso dizer assim, ó,
Tem uma estrutura onde eu sou o conjunto da união da porta e na outra estrutura o mente é o conjunto da união da porta. Isso não pode acontecer. Se existe o conjunto da união, ele tem que ser o mesmo em todas as estruturas transitivas. Mas aí ele não depende da axioma da união. Não depende da axioma da união. O axioma da união pode falhar. Mas aí você garante Que se está lá, não é ambíguo. Não, mas é que tá. Se ele. É que ele tá preocupado, é que se ele tá lá, então tem que valer o axioma da união. Pois é. Isso, mas ele não necessariamente está lá. Mas se ele está lá, ele tem que ser sempre o mesmo. É como eu disse, exemplo. Não, se ele tá lá, ele é absoluto. Se ele tá lá, é absoluto, então a axioma da união vale. Isso. Tá. Se as duas coisas valem, sim. Esse é o ponto. Pode ser que eu sou o conjunto da união da porta. Sim. Eu sou o conjunto da união da porta. Então já vale a axioma da união. Não, calma. Mas pode ser que a gente está pensando no modelo de fora, certo? Modelão. Tem tudo. Eu sou a união da porta. Pode ser que eu não esteja no modelo que a gente está considerando. Sim. Certo? Se eu não estiver no modelo que a gente está considerando, então nesse modelo o que acontece? Não vale o axioma da união. Eu garanto isso, por quê? Porque se eu não estiver lá, não pode valer o axioma da união, porque se fosse, teria que ser eu. Certo? O ponto é mais ou menos assim, eu não estou dizendo, ao falar que isso aqui é absoluto, eu não estou dizendo que o axioma da união vale. Eu estou dizendo que ser o conjunto da união não pode ser ambíguo. Certo? Se existir, já sabe quem é. Exato. Percebe que isso aqui é uma forma muito interessante de você começar a estudar o conceito de absolutidade, né? De uma noção ser rígida. E aí você vai começar a ser capaz de perceber que existem conceitos que são mais rígidos e menos rígidos. E a gente vai ver mais à frente ainda hoje, justamente que, e aí de modo esperado e ao mesmo tempo elegante, de que a rigidez ou não dos conceitos está ligada à sua complexidade de formulação. Quanto mais difícil formular um conceito, mais fácil desse conceito ser não absoluto. Quanto mais simples for o conceito, mais fácil desse conceito ser absoluto. Certo? Vamos lá. Como que prova que isso aqui é absoluto? Bom, primeiro a gente vai ter que reformular ele, né? Isso aqui é um... O que isso aqui está dizendo? Que... Existe um conjunto Z, tal que o quê? Para todo W pertence a Z, se somente se existe K, tal que W pertence a K e K pertence a Y, e Z igual a X. Putz. Complicado, hein? Eu acho É um candidato fraco. Não, isso não é axioma das... Não é, porque eu não estou dizendo que existe, né? Para mim tá complexo, já não é absoluto. É um fraco. Mentira. Não, você está certo. Isso aqui está dizendo que existe, né? Então, não pode ser isso. Mas se você colocar um universal... Não, tem que ser isso. Só isso. Você tem aquela... Isso me gera dúvida, mas aquela questão que se você tem um universal e essencial, você consegue transformar o universal em essencial e essencial em universal. A gente vai ver isso. Em alguns contextos. Alguns contextos sim, que é o que são os conceitos de delta zero.
E aí, nesse caso, não, porque a gente não tá falando de existencial, né? Não, aqui, ó, eu tinha colocado existencial, mas foi porque eu estava formulando, agora a gente formula melhor. O que é ser o conjunto da união? Eu estou dizendo o quê? Que todo elemento de X é um elemento da união de Y, ou seja, existe alguém... Um elemento do elemento. Elemento do elemento. Certo? Então, aquilo expressado na linguagem padrão seria isso aqui, certo? Como que a gente faria para demonstrar que ele é absoluto? Teria que fazer algo parecido com isso, só que agora é bem mais complicado, né? Certo? Bem mais complicado. Como é que faz? A gente pode fazer diretamente, mas eu vou começar agora a justamente mostrar uma ferramenta que vai ajudar de modo muito contundente a gente lidar com isso, que é justamente avaliar a complexidade da forma. Certo? Isso vai ajudar bastante. E aí a gente volta para isso aqui e mostra que isso aqui é equivalente a uma fórmula de complexidade baixa. Ah, você vai entrar naquela sigma 1 e tal. Meio chatinho isso aí. É meio chatinho. Claro que não. É, sim. Isso é belo. É Ela bonito. é um cantor. Isso é belo. Isso é bom. Não, é bonito, mas é É tudo sobre estética aqui, gente. Você dá um curso de estética. Você quer Benjamin Adolfo. Vamos lá. Ah, Oportunidade para aprender isso hoje agora, hein? Bora. Agora vai. É teste, é difícil, agora eu tô com medo. Bom, depois você me fala. Você precisa falar comigo? Sim, depois. Tá, eu saio daqui e vou lá. Só para ser o título da colóquio. senão- Tá. Gente, muito divertido isso, né? Abre assim, Tá tudo vídeo no apartamento, que a gente já tá sentindo. Eita, Dá medo, né? Já tá gravando, né? Aí agora a gente tá sendo assistido por professor. Tem que segurar na espinha. Tem que pôr por verdade. Só pode abrir quem traz um café. Ah, vamos fazer alguma coisa pra botar na porta. Boa ideia. Bom, é isso que a gente vai ver agora. A ferramenta de como lidar com aquele problema ali de modo mais simplificado e sistemático, né? Para a gente não ter que retrabalhar cada uma dessas provas de absolutidade, principalmente para conceitos simples. Só muito rápido, como que ia ser direto? Sem fazer o seu método de batalha, você vai entrar. Como que seria a ideia disso? No fundo, você vai entender Como que seria como seria se fosse, porque é só eu estou tratando o problema de modo universal, ao invés de tratar de modo particular. Para essa forma. Mas assim, basicamente o que você faz? Você tem que mostrar que isso é equivalente a isso. Ou seja, você tem que mostrar que para todo dado pertencente a D, se dado pertence a X, pertence a X somente se existe K pertencente a D, dado pertence a K e K pertence a Y, isso aqui é equivalente a isso aqui. Você tem que mostrar que isso aqui é equivalente a isso. É meio chato. Tá? A gente vai, ao contrário do que o Mendes falou, a gente vai deschatificar isso, fazendo já de modo geral. E fazer, às vezes esse é o ponto, né? Você faz uma vez para não ter que nunca mais fazer, né? A não ser que você vai dar aula para as pessoas. Eu nunca mais teria que fazer isso com vocês. É uma casa a única carreira disponível se você está fazendo filosofia. Então você vai ter que fazer outra Se eu estivesse aqui com vocês, eu nunca mais teria que fazer na minha vida. Mas vamos lá. Qual que é a ideia, né? A gente primeiro vai pensar que existe uma ideia que mostra que essa fórmula aqui é uma fórmula de complexidade baixa. Na verdade, é a complexidade mais baixa possível. Sigma.
Então, a gente vai ter a complexidade das formas, que ela tem a ver com a quantidade de quantificadores que a gente tem. Mas não é só isso, é a quantidade de quantificadores não limitados. Vamos entender o que significa isso. Primeiro, a gente tem o seguinte conceito. O que é um quantificador limitado? Quantificador limitado é algo desse tipo. Certo? Isso aqui são o que a gente chama de quantificador limitado. Beleza? Percebe que aqui tem uma diferença, né? Isso aqui é um quantificador limitado? Não. Não necessariamente. Só é um quantificador limitado se o D for conjunto. Se o D for classe, não é, porque aí você troca por uma fórmula, né? Lembra? Se for assim, ó, para todo x pertence a y vale alfa, e para todo x pertencente a uma classe alfa, vai ser diferente. Esse aqui vai ser o quê? Vai ser essa fórmula. Para todo x pertence a y, implica alfa. Tá? Esse aqui não é a mesma coisa. Porque o antecedente aqui não é um pertencimento simples. Pode ser uma coisa super complexa. Então, x. Certo? Beleza? Então, isso aqui é um quantificador limitado. Isso aqui depende. Pode ser, pode não ser. Tá? Só para a gente começar com isso. Beleza? Bom, agora a gente tem as fórmulas abertas. É aberta quando não ocorre quantificador. Então, por exemplo, ali nas duas primeiras formas, ele está escrevendo de forma meio econômica. Sim. O quantificador está. Tanto o x quanto o y estão no escopo do quantificador. Não. Só o x. O y ali é variável limpa. Né? Ah, tá. Então, por isso que No fundo é isso aqui, Tá. ó. É isso aqui, tá vendo? Então ele é limitado porque ele quantifica apenas um. Ele está quantificando, só que dentro de um conjunto que eu conheço. Tá. Certo? Quando não ocorre quantificador. Aí, beleza. Isso aqui, naturalmente, se a gente for associar fórmulas de complexidade baixa, as que não ocorrem quantificador são de complexidade mais baixa possível, certo? Os quantificadores que dão a complexidade das fórmulas. Beleza? Ok. Então, no caso, classe, como não tem quantificador, não tem uma complexidade menor. É que a classe, se aqui for classe, eu não sei o que está acontecendo aqui. Pode ser uma coisa super complexa. Então, eu não sei que complexidade é isso. Eu só sei quando é uma variável. Certo? Mas não necessariamente conjunto. Sim, né? Sim, a gente está falando só dentro da linguagem dos conjuntos. Tá. Então, a gente está fazendo complexidade, a hierarquia de complexidade na teoria dos conjuntos. Tá? Em outras teorias você tem outras noções de quantificação limitada. Na aritmética você tem, mas nem sempre tem disponível uma hierarquia de complexidade mais robusta, que tenha também quantificadores. Mas, em geral, vai seguir mais ou menos sempre o mesmo padrão. Tá?
Isso aqui foi trabalhado pelo quem inventou essa hierarquia de quantificação. Apesar de que as pessoas já trabalharam de modo indireto, etc. Sobre isso antes, foi o Levi. Levi, qual que é o ano dele? É o do livro. Uhum. É recente. Levi, eu não sabia. Qual que é o ano dele? É tipo, os anos 60. Nos anos 60 é quando ele escreveu aquele livro, 50, 60. Mas assim, eu acho que ele já não era mais tão novo. Ele deve ter feito isso antes. Eu não sei exatamente a data não. Tá? Já morreu então. Ele inclusive, acho que ele era... Qual é o primeiro nome dele? Asriel. É o nome judeu, eu não sei como que é exatamente. É Asriel. Sem pronunciar, mas tem um Z. Como se fosse um Ariel com um Z. Asriel. É. Só pra ver aqui a data do... Morreu? Morreu? Não? Ele nasceu em 1934, tem 91 anos. Ai, ele tá vivo. Segundo o Wikipedia. Não, pode ser que não esteja vivo. Que bom, feliz que está vivo. Mas é o cara que criou Aquele livro é o... Bom, Basic Set Theory. mas o original dele é em inglês, você sabe? Porque o inglês é de 79, mas aparece aqui. Não, o original deve ser outro. Ou isso deve ser uma edição mais pra frente, porque o pessoal reedita também. Mas a gente olha depois qual é a data, mas eu acho que a primeira versão é da década de 60. Início da década de 60. Mas é muito bom esse livro. Pra parte básica. É o que eu falo mais ou menos assim. Intermediário, né? Hã? Intermediário. Isso, na verdade, é como se fosse assim. Na verdade, esse livro, o livro do Levi, ele é um livro que faz o básico de modo avançado. Falta um pré-básico. É como se ele faz as coisas básicas, que não usam as técnicas mais complicadas, mas ele faz de um modo já aprofundado todas essas coisas. Mas bom, vamos lá. Essa hierarquia é muito importante, está no linguajar da teoria dos conjuntos de modo bem corriqueiro. Bom, as fórmulas abertas, ou seja, as fórmulas que não têm quantificador, elas são de complexidade menor possível. A complexidade menor possível é o que a gente chama de complexidade delta. Beleza? Mas a complexidade delta zero, ela não inclui somente as fórmulas abertas. Ela inclui também as fórmulas para as quais todos os quantificadores são limitados. Olha, sem quantificadores, quantificadores limitados. Hã? A delta zero ela é quantificador, não, sem quantificador, são correntes de quantificador e quantificador limitado, é isso? Isso. Delta zero, as delta zero são delta zero quando todo quantificador é limitado. Isso que o Nathan falou, como que tem um quantificador limitado e não ocorre quantificador. São quantificações em sentidos diferentes. Como você nega que ocorre quantificação e você diz que ocorre quantificação limitada. Porque a Agatha falou, a fórmula é aberta quando não ocorre quantificador. A complexidade delta não ocorre quantificador, mas quando todo quantificador, não pode ser que não tenha nenhum quantificador. Engloba os dois tipos, né? Engloba os dois tipos. Isso aqui é a definição. Entendi, tá bom. Só que como a gente vai provar coisas sobre isso, a gente precisa definir de modo recursivo isso aqui para ser tratável, né?
Então, como que a gente define isso de modo recursivo? Eu acho padrinista, né? É delta zero quando o quê? 1 phi é do tipo x pertence a y. Quando é do tipo x igual a y, ela é delta zero. Tá? Essa é a primeira opção. Segunda opção, ela é a negação de alfa e alfa é delta zero. Ela é alfa e beta e alfa e beta são delta zero. Certo? 4. Ela é do tipo, existe x pertencente a y, alfa, e alfa é delta zero. Não precisa colocar o para todo, tem que estar incluído, né? Se é a linguagem mínima, tá bom. Beleza? Ficou claro? Assim, isso aqui é pra gente entender o que a gente está querendo capturar. Isso aqui é a definição precisa para a gente poder provar coisas sobre ela. Tá? Beleza, essa é a complexidade 0. Tudo bem? E a maior parte das coisas que a gente vai demonstrar vai ser sobre a complexidade 0. Que bom. Hã? Que bom. Exato, porque a gente vai descobrir que tem muito conceito importante da teoria dos conjuntos que é delta zero. Aí vamos voltar para isso aqui. Isso aqui é delta zero? Não é. Porém, isso é equivalente a algo delta zero. E é isso que a gente mostra. Hã? Sabia que isso é verdade. Não, teorema de colapso aí não dá pra ver. Exato. Então, no fundo, a gente vai começar a usar esse linguajar que o Daran adora, ele sempre me zoa quando comento isso, mas é o que? Esse abuso de notação ou abuso de fala, que é, a gente vai começar a falar, tipo assim, isso aqui é delta zero. Aqui não é delta zero, aqui isso é equivalente a algo delta zero. Certo? A fórmula delta zero é a que é escrita desse jeito. Certo? Mas a gente vai eventualmente começar a falar dos conceitos de delta zero. Né? Então você pode falar assim, ó, existe, para ser preciso em relação a isso, se a gente se refere à escrita é delta zero quanto a isso. Agora, o conceito é diferente, né? Porque o conceito é tanto isso quanto isso. Não importa como você escreve, certo? O conceito é em unha equivalência. Aí o conceito é delta zero quando o quê? Equivalente? Basta quando alguma das suas formulações é delta zero. Tá. Que significa ser equivalente. Mas é porque a gente está falando do conceito, então a gente não tem só se a gente disser que tem alguma escrita que é escrita canônica. Porque o conceito, se a gente pensar assim, ó, tem o conceito e tem a escrita do conceito. Então, e a escrita não necessariamente é delta zero. Exatamente. Não, mas esse é o ponto. O conceito não tem escrita, né? O conceito tem várias escritas. Várias escritas. Certo? O conceito, ele tem alguma formulação delta zero, então a gente diz que o conceito é delta zero. Beleza? Isso já cria uma coisa, né? Ele pode ser delta zero e pode ser outras coisas, né? Porque ao mesmo tempo que ele é delta zero, ele pode ser outras coisas que não são delta zero, né? Porque ele pode ser escrito de outro jeito. Certo? Tudo bem? Beleza. Então, essa é a complexidade delta zero. Vamos então agora falar sobre as próximas complexidades. Quem são as demais complexidades? A gente. Não é nada chato. Cara, a gente está entendendo complexidade de conceito. O que faz com que o conceito seja complexo ou não? Que é que você escreveu de um jeito legal ou não, né? Hã? Que é que se você escreveu o conceito de um jeito legal ou não, né? Se você escreveu de um jeito delta zero, senão não é.
Exato, você pode pegar exatamente, você pode então ter até uma forma precisa de dizer que a pessoa está tentando te enganar de que é algo complexo quando na verdade é simples. Mas eu teria os conjuntos. Confia. Os em debate contra alguém. Bom, para a gente começar a perceber a complexidade, a gente tem que observar que existem duas dimensões para a complexidade, mas elas se interrelacionam. A dimensão de complexidade é a complexidade existencial e a complexidade universal. Certo? A complexidade existencial, ela é delta. Primeiro tem que falar quando é delta zero, é sigma zero quando ela é delta zero. Ou seja, basicamente a gente está dizendo o nível zero é igual para todo mundo. Certo? Essa é a complexidade existencial, o sigma. E φ é sigma i quando ela é do tipo existe x, alfa, e alfa é o quê? Pi. Não, desculpa, aqui tem que ser pi mais 1. Pi. Não tem nada a ver. Esse é o ponto, é que aqui é uma definição recursiva cruzada. A gente ainda não definiu o que é CPI, né? O ponto é que aí a gente tem que definir o que é CPI, que é a complexidade universal. Ela é π0 quando φ é delta zero, ou seja, de novo é uma coisa, a complexidade basilar é a mesma. E φ é π i mais 1 quando o quê? Quando φ é alguma coisa do tipo para todo x alfa e alfa é o quê? Sigma i. Tá? Basicamente a gente está querendo dizer o quê? O que marca o tipo da complexidade? É a sua quantificação mais externa. Certo? Ou seja, essa é uma forma do tipo π, no sentido de que ela é a quantificação universal de alguma coisa. Ela é do tipo sigma, porque ela é a quantificação existencial de alguma coisa. Certo? Beleza? Agora, o quanto complexa ela é, tem a ver com o quê? Tem a ver com quanto eu tenho quantificações cruzadas, encaixadas, que a gente chama. Quantificações encaixadas. Basicamente, a gente vai ver isso. Se a gente, por exemplo, tem uma forma, existe x, existe y, existe z, existe w, existe não sei o que, existe não sei o que, essa sequência gigante de existes, ela não aumenta a complexidade do conceito. O que aumenta a complexidade do conceito é você ter quantificações cruzadas. Quantificações cruzadas do tipo, ou seja, para todo x existe y, tal, para todo z existe w. Isso é o que torna um conceito complexo. Tá? Aí esse deu nível 1. A união. Aqui do jeito que está formulado, isso aqui seria de complexidade. Ó, a gente não sabe ainda, né? Porque tem
Não tá só um monte de quantificador um em cima do outro, né? Então, aqui a gente já precisa começar a falar do conceito, tá? Vamos só já adicionar para a gente poder englobar todas as formas, né? Aí aqui, ou φ é equivalente a psi e psi é delta zero nesse sentido, certo? Tudo bem? E aqui é φ é equivalente a isso, φ é equivalente a isso, tá? Tudo bem? Mas percebe que aqui a gente não tem explicitamente quem é a complexidade, por quê? Porque, beleza, isso aqui é delta zero, certo? Isso aqui eu sei que é delta zero. Isso aqui eu sei que é sigma 1. Só que, e se somente se de uma delta zero com sigma 1? Você não sabe o que é? Ainda. Eu sei que é delta zero. Hã? Eu já sei já que é delta zero. Você já sabe que ela é delta zero, porque eu avisei, né? Desde o começo. Eu já avisou. Pô, mas você não consegue nem fingir que você não sabe onde é que O que será? Será que vai ser uma nova letra que não está no alfabeto? E é um número que... Mas, bom, basicamente o que? Todas as formas têm um grau de complexidade. Já se consegue mostrar isso. Beleza. Então, por exemplo, se eu tiver uma coisa do tipo existe x para todo y, existe w, x igual a w, ou y pertence a x, qual é a complexidade dessa fórmula? Porque do jeito mais fácil possível, né? Isso aqui é delta zero. Então, sigma 1, π 2, sigma 2. Você fica ainda assim, sigma π. Exato. Não, assim, não quer dizer que eu sei que ela é sigma 3. Mas pode ser que ela seja sigma 2 também? Pode. Não sei ainda. Eu só sei que eu tenho uma formulação dela que é sigma 3. Mas pode ser que ela seja mais baixa. Certo? Então, muito do trabalho que a gente faz é pegar uma formulação de um conceito que é complexo e mostrar que é equivalente a uma mais simples. Isso facilita o tratamento da coisa. Mostrar que um conceito é equivalente a algo mais. Mas como você tem um critério para saber tipo, quando é possível? Tipo... Para algumas coisas sim, para outras não. Tem coisas que a gente não sabe. Você ficar testando ali. É sério? Eu achei que a gente ia ter um método universal bonitinho. Não, para muita coisa sim, mas para muita coisa, mas tem muita coisa que a gente não sabe qual é a Você pode complexidade. sair à procura de uma equivalência mais baixa e não gastar gastar tempo. É, mas você sempre sabe, uma vez que você formulou em uma certa complexidade, você sabe que aquela é, pelo menos. Não pode ser que seja mais baixa. Ali o... Quando você mostra que é delta zero, aí acabou, né? Porque não tem como ser mais baixa. Hã? Não fala. Ali eu não entendi. 2 e 3... Por que que... Qual que é o nome dessa letra? Sigma e pi. É o pi, na verdade. O pi2 seria um existencial... Tem dois existenciais. Π2 é a quantificação universal de uma fórmula sigma 1. Tá. Sigma 3 é uma quantificação existencial de uma fórmula universal de Π2. Entendeu? Acho que é mais simples. Ou seja, quando eu falo com a fórmula sigma 3, eu sei que ela é o quê? Ela tem 3 quantificadores e vai ser existencial, universal e existencial. Vai ser equivalente a alguma coisa assim. Hã? Você precisa das letras diferentes por causa disso, né? Porque são dois quantificadores. São 2 quantificadores e muda
por exemplo, não é a mesma coisa dizer que uma coisa Pi 3 e sigma 3 são coisas diferentes. são coisas diferentes. Eu entendi. São o mesmo grau de complexidade, são algo mais complexo que a mesma coisa, mas de formas um pouco diferentes. Mas essas coisas vão se unindo, né? Vão se unificando porque uma vai indo para a outra. Né? A gente vai entender um pouco melhor do que isso, porque tem a última das graus de complexidade, é importantíssimo. Hã? Não, que é o delta, né? A gente só tem o delta zero. E o delta I? Φ é delta I quando ela é as duas coisas. Pode isso ou não? Então, o pi é um quantificador universal de uma forma existencial. E o é delta. Não, não, É um quantificador universal de uma forma existencial. O sigma Sim. é um existencial de uma π e a π é um universal de uma sigma. Isso aqui, e o delta é quando ela pode tanto ser escrita como uma sigma quanto uma π. Ela é os dois porque você escreve de um jeito da uma e você escreve de outro jeito da outra. Exatamente. Hã? Tá bom. E aqui está uma das chaves, né? Porque o que a gente vai mostrar? Aí, só para adiantar para vocês. Eu gosto de adiantar para vocês visualizarem para onde a gente está querendo ir. A gente vai mostrar que todos os conceitos de delta zero são absolutos. Todos os conceitos de delta zero são absolutos. Hã? A gente vai mostrar que todos os conceitos sigma 1 são absolutos. Eu tenho que pensar um pouco. É uma absolutidade parcial. Um absoluto relativo a. É um absoluto para baixo. O que é isso? É mais ou menos assim. É absoluto para modelos que estão contidos. E as pis. Com a cardinalidade, pode ser isso? Não, é que são absoluto para modelo. Porque dentro do modelo. Agora modelos que ele engloba. Se você tem um modelo, todos os modelos transitivos contidos nele vão concordar com isso. Não necessariamente os maiores que ele vão concordar. A cardinalidade seria isso. Hã? Igual ele perguntou, a cardinalidade seria esse absoluto, não? Não. Não, peraí, pode ser. Porque ele é um existencial. Isso. A cardinalidade é pi 1. Ou é sigma 1. O conceito de cardinalidade é sigma 1. Boa. O conceito de cardinalidade é um conceito sigma 1. Ele vai ser absoluto para baixo. E os conceitos π1 são absolutos para cima. Ou seja, se um modelo contém aquele, então eles vão concordar. Ou é trocado, tá? Estou lembrando, eu não estou afim de. Ou o exato oposto disso. Não, ou é um ou é outro, entendeu? Ah, Um é para cima e o outro é para baixo. Eu não estou lembrando aqui de cara qualquer. Eu tenho que pensar um pouquinho para a gente não se complicar no. Porque a gente vai provar eventualmente, então calma. Mas olha só que interessante. Então, se a gente mostra que um conceito é delta 1, ele vai ser o quê? Ele é absoluto para cima e para baixo, ou seja, ele é absoluto. Então, mostrar que alguma coisa é delta 1 é super importante, porque são conceitos que são complexos, ou seja, ele não é da complexidade zero, e que ao mesmo tempo são absolutos. Então, isso aqui vai ser super importante. Pô, muito bonito isso aí, como que é chato. A gente vai eventualmente, esse é o ponto, né? Um dos conceitos mais importantes que a gente vai fazer, a gente vai mostrar que o conceito X é construtível, é delta 1. O conjunto X é construtível
é um conceito Δ1, e aí, com isso a gente vai demonstrar que é absoluto, que é um dos resultados importantes que a gente vai chegar. Isso pra cima, pra baixo, eu fiquei... Não precisa entender agora, por enquanto pensa só no absoluto. Quando a gente for falar sobre isso, é que eu gosto de adiantar para vocês irem formando uma visão intuitiva de para onde a gente está indo. Tá? Mas não precisa entender em detalhes. Beleza? Mas basicamente o nosso universo de complexidade vai estar rolando aqui no 0 e 1. Tá? Basicamente. Aí você pode. Eu consigo entender o que é uma coisa ser absoluta para baixo. Mas o que significa ela ser absoluta para cima e não ser para baixo? É que é meio assim, ó. Se eu tenho um controle. modelo maior é absoluto. Pensa assim, é que se eu tenho um exemplo. Vamos pensar aqui que a gente pensar. Ó, eu tenho uma coisa assim, ó, existe x tal que φ, certo? Então quer dizer que se tem um modelo onde vale isso, o que acontece? O exemplo dele já está lá, né? Ah não, esse aqui é para cima, esse é para baixo. É o contrário do que eu digo. Olha só, isso aqui está dizendo o quê? Existe alguma coisa de um conceito que eu já sei que é absoluto, né? Lembra que o Δ0 é absoluto. Então quer dizer que eu tenho um exemplo. Então se eu pensar nos modelos que contém ele, o exemplo já está lá e ter aquela propriedade é absoluta. Então, todos eles também vão ter exemplo. Então, mas aí se você pega um modelo menor do que ele, Mas você não sabe se ele vai falar. É basicamente isso. Se isso vale, isso aqui, vamos lá, eu ia falar, meu Deus, tudo bem, vai ficar melhor. Não, às vezes a gente decide que vale, né? É basicamente isso. Isso é ser absoluto para cima, vale isso. Ou você poderia fazer isso, né? Colocar assim, linha. Para todo mundo que está acima, vale. Por quê? Veja só. Pensa assim. Isso aqui é bom porque trabalhar com o conceito de absoluto sem fazer essas provas mais chatas, né? Pensando de modo mais concreto mesmo. Olha só. O que está dizendo isso aqui? Tem um exemplo em M de uma propriedade absoluta. Ou seja, tem alguém que é a união da porta. Certo? Aí eu penso assim, se eu estiver pensando só nos modelos maiores do que o meu, só os transitivos que estão contidos em mim, o que vai acontecer? Você mantém sempre. Ele sempre vai ter. O exemplo continua lá, né? Eu sou o quê? Eu sou a união da porta. Aqui está dizendo o quê? Existe alguém que é a união da porta. Existe alguém que é a união da porta e esse cara está lá, eu estou no M. Se eu estou considerando só modelos que contêm o M, então eu estou em todos esses modelos que estão sendo considerados, não é? sim. Então o que acontece? Então eu sei que estou nesse modelo. E o fato de eu ser a união da porta é um conceito absoluto. Então, isso aqui vai valer. Mas se você pegar um M2 bis que é menor, Mas aí você pode, Aí você pode ter me perdido. você pode escolher exatamente. O cara que é o exemplo. entendi, agora entendi. Se você tiver muita má sorte, você pode escolher exatamente a única coisa. Aí foi agora. E o contrário, né? Agora o contrário para todo. Você pode subir e perder. Mas eu não sei só você. Você pode subir e perder porque vão ter novas coisas para falhar, né? Agora se você descer, Pô, você não. Vão ter novos X, né? O construtivo, ele é. ser construtivo ele é absoluto, ele é tanto π1 quanto Δ1, e é tanto π1 quanto Δ1. E aí, por isso, ele vai ser absoluto para cima e para baixo. Aí, olha só. Aqui é o que? Todos os elementos do M têm uma propriedade absoluta. Ou seja, se eu tirar só elementos, eu continuo com todo mundo e a propriedade de ser ter aquela propriedade é absoluta. Então, tá certo.
Agora, se eu for para cima, pode ser que surjam novos exemplos ruins. Qual que é o P1 assim? Esse seria o P1. É o sigma 1. Esse é P1. Não, mas eu estou supondo que o φ é delta zero. Isso é implícito. Certo? Pessoal, o mais fácil do curso até agora, cara. Pois é. Como é que você tirou aqui? Às vezes é porque ele viu um lugar ruim, né? Tava tudo muito embaralhado, muito técnico, muito pontaria. Vi lá na sua coisa. Mas peraí, o teorema da reflexão, ele Até falou porque que- tem essa. Tem uma coisa a ver com as coisas serem com sigma 1, né? Sigma isso. Mas a gente vai ver. Na próxima aula a gente vai falar o teorema da reflexão. Não na próxima aula de hoje. O teorema da reflexão, que é um teorema também muito importante. Vejam só. Então, isso aqui, e aí vale de um modo mais geral, né? Pensa assim, ó, você não precisa que φ seja delta zero, né? Eu posso falar só, se φ é absoluta, existe x tal que φ é absoluta para cima. Certo? Porque a gente usou o fato de que ela é absoluta, não que ela é delta zero, né? Bem. Esse ele do lado X, eu sempre confundo φ e si. Φ. Essa é φ. É, Si é. isso, é. Lembra que é da psicologia, né? Φ, então φ é delta zero. Você assume isso, né? Isso, se φ é delta zero, pô, se φ é absoluta, então existe x tal que φ é absoluta para cima. Certo? E a relação. Aí eu Parece uma pontalhada do caramba, mas é super conceitualmente rico, né? Porque a gente está falando sobre complexidade. Por exemplo, quer ver? Vocês, não sei quem já viu cálculo, você viu cálculo, mas o conceito de limite, ele é como? Como que é o conceito de limite? Como que define? Aquele do deltazinho. Não, é a definição, né? Não é... É a definição. Qualquer outra coisa. Mas Limite. se for equivalente? Hã? Se for equivalente. Não. Você pode ter lá a sequência de coxinhas, coisas assim, né? Mas sei lá, vamos pensar assim, ó, você tem uma sequência. Isso aqui. Isso aqui está dizendo, ó, o limite dessa sequência é L. Por exemplo, só para vocês terem um exemplo, quem não está acostumado, mas assim, pensa essa sequência aqui. 1 sobre 2, 1 sobre 2 mais 1 sobre 4, 1 sobre 2 mais 1 sobre 4. E assim por diante. Eu estou me aproximando do quê? É como se eu tivesse. Eu estou me aproximando, é como se eu tivesse aqui, ó, o 0. Essa sequência é o quê? Eu falei, ó, eu vou até a metade é igual o zenão. Eu vou até a metade, depois eu faço o quê? Somo mais um quarto, que é a metade da metade, né? Então eu vou até aqui, depois eu vou até aqui, e eu vou me aproximando, certo? O limite dessa sequência é 1. O que quer dizer o limite dessa sequência? Isso aqui escrito de modo preciso vai ser o quê? Existe um epsilon tal que o quê? Não é meu nome. Tal que... mentira, desculpa. Existe um epsilon. A gente aprende isso logo no começo, a parte que a gente não está entendendo nada no curso. Mas é a parte de fundamento mesmo. Existe um epsilon tal que para todo delta... não, desculpa, nesse caso aqui é para todo n. Para todo n, não, desculpa, é o contrário. É para todo n. Eu tenho que pensar um pouco, calma. É um infinitesimal, cara. Você faz por um infinitesimal. Não. Pode
Pode ser também, mas aí tem que fazer outro tipo de construção, inclusive. Mas para todo epsilon existe um n tal que L menos S de n, o módulo disso, né, ou seja, a distância entre L e n é menor do que epsilon. Certo? Tá aqui. Isso aí. Certo? Para toda a distância, basicamente o que eu estou dizendo assim, ó, por que essa sequência está se aproximando do 1? Tem limite 1. É que não importa quão perto eu diga que eu quero estar, tem um momento da sequência que eu estou mais perto do que aquilo. Ou seja, tem um momento da sequência em que eu estou um micronésimo perto de 1? Tem um momento que eu estou mais perto de 1 do que um micronésimo. E não importa qual seja esse tamanho, eu sempre vou estar mais perto. Entendeu? Esse conceito é o que, gente? É um conceito De complexidade. de complexidade Do P1. e 2, né? Isso. É um conceito complexo isso. E a Mas dá para relação- simplificar ele. Dá para reduzir a complexidade dele, se eu não me engano, para pi. E a relação da Tá, agora eu não tem nada a ver, mas a relação da complexidade com a complexidade da expressão, não sei, porque existe falando da complexidade da forma, mas é a complexidade que a forma expressa. Tem uma Isso. relação. Não, tem, exatamente. Por Sim. quê? Porque o jeito que eu escrevi ela é a complexidade que eu estou vendo. Mas ela expressa um conceito. Então existem outros modos de expressar ela. Então, se eu sei que uma coisa, isso aqui, essa formulação aqui está me dizendo o quê? O conceito é P2. Tá. Mas pode ser que ele seja de complexidade mais baixa? Pode. Eu tenho que só investigar conceitos equivalentes, ou expressões equivalentes do mesmo conceito de modo menos complexo. O conceito de Mas- limite não é muito absoluto, então. Né? Seria várias Exato. formas só. Mas assim, tem que estudar, né? Eu nunca estudei qual é exatamente a complexidade disso. Eu estou dizendo assim, ó, isso aqui é um conceito matemático super importante na base do cálculo. E é um conceito que a formulação básica dele é uma formulação relativamente complexa. A gente já acabou de ver aqui que as coisas relativamente simples são as de complexidade 0, 1, 0, 1 e delta 1. É P2. Ela aqui está como P2. Pode ser que dê para formular um mais simples, né? Beleza? Então vamos. Vocês querem fazer mais ou a gente para agora? Podia parar, né? Deu uma. Acho que deu uma fechada. Até semana que vem.